Começando o Lock na F1 no pós-GP da Inglaterra, Grã-Bretanha, nona etapa de 22 do Campeonato de Fórmula 1 de 2026. A corridinha foi animada, o final não foi muito agradável para algumas pessoas, mas, na minha opinião, a corrida foi boa. Apesar de ter entristecido alguns, eu fui um deles, não é? Mas a corridinha foi boa, teve boas disputas, boas brigas. Eu acho que valeu a pena. Quem não assistiu, espera acabar essa live aqui, vai lá e assiste. Legal? Vocês estão convidados a participar, sejam muito bem-vindos. Você pode participar pelo chat ao vivo do próprio YouTube, ou se quiser dividir a tela com o Jefferson aqui, pode participar no link do Discord ao vivo, do nosso Discord, e fazer uma chamada de vídeo ou de áudio, como você preferir, e interagir mais diretamente com a gente. O link está fixado aí no chat e também na descrição do vídeo. O link é sempre o mesmo, ok? Uma vez você salvou entrando no grupo aí, você pode entrar pela mesma ligação todas as nossas lives do Lock Podcast, que é Lock na F1. Legal? E aí, senhor Jefferson, o que o senhor tem a falar lá da Pedra Prateada, Silverstone? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para todo mundo. Voltamos à nossa brincadeira de infância, né? Nossa corrida de ioiô. Vamos jogar ioiô, vai e vem, carrega bateria, descarrega bateria, carrega bateria, descarrega bateria. Pilotar para quê? Se eu posso esperar a bateria do outro carro acabar. Eu gosto dessa brincadeira. Para que eu vou pilotar se eu posso esperar a bateria do outro acabar, né? A tua então, também vai acabar, a tua também vai acabar, pô. A minha acaba também aqui, até tem que ver, cadê? Ah, tá aqui, o microfone de reserva, porque normalmente essa bateria aqui, esse microfone é em homenagem à Fórmula 1 desse ano, né? Ah, sim. Você tá no meio assim do programa, a bateria acaba, né? Perfeito, perfeito. Eu nem tinha notado isso, mas, enfim, faz sentido, né? Final de semana aí, onde Charles Leclerc, senhor Charles Leclerc, senhor casado, Charles Leclerc, sim, né? Se recuperou da lua de mel, né? Reorganizou energias e botou o golfinho Lewis Hamilton no bolso. Comentário novamente, sem necessidade, né? Botou de novo o golfinho no bolso, assim como estava o ano passado inteiro. Pois e aí, porque esse ano que bababá, e bom, enfim. Olharam lá, tinha um chaveiro, o chaveiro da Ferrari do Leclerc. Isso, que na verdade não foi só o ano passado, né? Dos últimos 5 foram os 4, né? Mas nós vamos botar só na mesma equipe, né? Só na mesma equipe. Diz que o chaveiro do carro do Leclerc é um golfinho, porque fica no bolso dele, né? Ele bota. Não, mas eu tô falando da mesma equipe. O Hamilton nos últimos 6 anos, contando com esse, né? Sem contar os últimos 5 anteriores, os seus companheiros de equipe, ele só ficou na frente um ano só, pô. Em 23 só. Boa. Pois é. Enfim. Joel não tá aí não, né? Desnecessário esse seu. Comentário desnecessário esse seu aí. Joel não tá aí ainda não, né? Joel tá aí não? Ah, então Joel não tá aí não, tá tranquilo. Cara, semana retrasada que o cara ganhou, quase ninguém veio, os caras falaram... agora ferrou. Agora que levou um cacete do companheiro de equipe. Nosso canal tá cheio de veganete, né? Tem que ter mais representante aí dos boca de tilápia aí, pô. Pra poder... Tá muito veganete nosso canal, pô. Realmente. Tá muito saudável. O pessoal fica vendo um minuto na naturologia. Pois é. Não, vou comer mais saudável, vou virar vegano. Vira veganete, tem razão. É isso, você fica fazendo propaganda do minuto naturologia, fica todo mundo saudável, né? Aí ninguém vai saber de peixe. Nem peixe, os caras estão ganhando, nem tilápia os caras estão querendo. Nem tilápia. Vou ter que parar de divulgar esse canal. Essa Fórmula 1 tá muito saudável pro meu gosto, né? Quando não é vegano, é peixe. Pô, parece meu almoço aqui, salada ou peixe. Mas, enfim, cara, é aquela história. Esse regulamento, obviamente, a gente já sabe que os caras estão mexendo, claro, né? Mas, enfim, ele tem o dom não só de tolir os bons pilotos, como de esculhambar pistas clássicas, né? Pistas de disputa e tal, e vira guerra de bateria, né? Enfim, não precisa acreditar em mim, é só ir olhar as declarações dos pilotos aí, né?
A imensa maioria deles mete o pau. Os que não metem o pau também não elogiam. Fica todo mundo ali quietinho, né? Os novatos, eu já vi o Lindblad falando ontem, né? Que é o novato da categoria, né? Ele costumeiramente não falava muita coisa, e ontem ele já deu uma entrevista meio assim, cheio de dedos, né? Tipo, ele disse que o regulamento tem algumas coisas assim, um pouco estranhas. Acho que o termo que ele usou foi esse, né? Para não meter o pau. Mas tá aí, os caras estão mexendo, né? Hoje já saíram diversas notícias aí dos V8s, né? Se vai ser o Sulaema agora, o presidente eterno da FIA. Vai ser inclusive, diz que ele está fazendo uma nova. Um novo pleito aí para ele poder comandar espiritualmente a FIA depois que ele morrer. Exato, vai vir na reunião espírita. Né? Por psicografia. Vai ser por psicografia. Por psicografia, exatamente. Né? Vai ser o presidente psicográfico da FIA, porque ele não quer mais sair. Hoje ele lançou, diz que está em estudos aí também, que a Fórmula 1 tem um fornecedor de motores independente. Né? Uma fábrica tipo a Cosworth, por exemplo, né? Que não seja atrelada a nenhuma montadora, e tipo uma equipe que não queira desenvolver o seu próprio motor não tenha que comprar de outra equipe fornecedora da própria Fórmula 1, né? Tipo hoje nós temos a McLaren, a Alpine, que usam motores Mercedes, né? Vamos ter um motor independente aqui para vender para vocês, né? Uma companhia vai fornecer um motor aqui, tipo isso. Vamos dizer que fosse a própria Cosworth, né? A Cosworth vai ter um motor lá e vai poder vender para quem não quiser. Vamos dizer que a McLaren não queira usar o motor Mercedes, ela usa o motor independente, motor Cosworth. Se ela não quiser desenvolver o dela, né? Tá, mas aí logo depois ele acordou, não? Desse sonho aí, não? Rapaz, eu não sei, porque as coisas que até 6 meses atrás eram um sonho, agora parece que está encaminhado mesmo. Não, mas aí, ó, Fórmula 1 é campeonato de construtores, pô. A gente cansa de falar isso aqui, muita gente não acredita. Ele não vai deixar de fornecer motorzinho? É construtor de carro, né? Construtor de motor, pô. Então, mas alguns fazem motores também, né? Então, que fornece para as outras que não fazem. Eu, por exemplo, acho interessante. Se tiver um motor externo aí, para mim, tudo bem. Aliás, mesmo se não tivesse hoje, para mim, tudo bem. Não vejo obrigação nenhuma de ter que comprar um motor se a sei lá, Peugeot quiser fazer um motor para vender para a Fórmula 1, não pode? Só porque não tem um carro? Uma coisa. Não, tudo bem, mas aí é um carro, né? Tudo bem, é uma montadora de automóveis, né? Aí não vejo problema. Agora, inventar um motor para a Fórmula 1, aí para mim é piada isso aí. Agora, uma coisa que talvez. Inventar é isso, é de alguém que não esteja dentro do grid, né? Não é porra, vai querer botar um motor da BYD, que só faz carro elétrico? Não dá, né? Não, mas apesar que a BYD está concorrendo aí para ser mais uma equipe da Fórmula 1, né? Com o dinheiro que eles têm lá da China, eu não duvido que consigam. Tá, também. Mas olha só, mas a notícia que você deu, a primeira impressão que eu tive é que iam construir um motor da Fórmula 1. Não, a Fórmula 1 não. Eles iam permitir alguém que quisesse fazer um motor. Vamos dizer, o Loki F1 vai fazer um motor. A gente poderia oferecer para a Fórmula 1. Entendeu? Se eles iam aceitar o motor, a gente não sabe. Não é quer dizer que eu vou ter um motor e eles vão aceitar. Mas, fizemos um motor de Fórmula 1 para vender para vocês. Está aqui. Quem quiser comprar, compre. Eles vão permitir essa compra externa. Entendeu? Em vez de ser... ou a Fórmula 1 que vai... Isso está mal explicado. Obviamente saiu hoje, né? Ainda não deu tempo de ler tudo. Tem a Fórmula 1 que vai financiar esse motor, né? Eu vou contratar uma construtora, a Stellantis, ou a Escova lá da República Tcheca, sei lá, né? Para fazer um motor da Fórmula 1. Então, botar um negócio bem aleatório mesmo, né? Para não dizer que, sei lá, porque a gente já tem Honda, já produz motor, Toyota já produz motor, a Chevrolet já produz motor, né? Se eles quisessem fazer um motor para a Fórmula 1, né? Que não, o motor Chevrolet vai para Cadillac, né? Em algum momento, tá? Honda e Toyota. O problema do japonês é que
O japonês, assim, ele não tem compromisso com nada, né? Ele tem compromisso com ganhar dinheiro também e fazer as coisas dele. Ele não tem aquele apego à categoria. Tanto é que a Honda vai e volta. Ah, vou sair. Ah, vou voltar. Ah, vou sair. Ah, vou voltar, né? E não tem muito compromisso com, assim, tipo, uma Ferrari, uma McLaren tem com a categoria. Eles estão um pouco se lixando. Né? Ah, vou sair, a categoria vai falir. O problema é deles, né? O japonês não liga para isso. Tanto é que eles têm o campeonato deles lá de Super Fórmula, que só corre lá e, tipo, para eles tá bom lá, né? Uhum. Quando eles querem aparecer mais um pouco, eles pagam uma jaca qualquer, tipo de Tsunoda, compram um assento para ele e fica lá correndo, né? Mesmo que seja para nunca chegar em sexto lugar no campeonato. Mas... Coitado do Tsunoda. Ele não fica livre de você, nem fora da Fórmula 1 ele fica livre de você, né? Mas eu tô pagaram. A gente não quer mais. Cadê o Tsunoda? Tá onde no grid? Lá de fora, né? Pois é. Eu estou falando, não, tudo bem, eu não preciso ficar na Red Bull, não, eu fico em qualquer lugar. Então fica aqui do lado de fora, pronto. Fica na arquibancada lá, na arquibancada. Então é isso. Eu acho um garoto bom, um piloto bom. O nosso futuro presidente espírita. Agora, quem para mim está se saindo bem demais é o Radiata. Radiata, bonito. Digamos assim, ele está correspondendo, né, cara? Tá com o carro bom na mão. E aí, o que nós vamos dizer agora do Pérez e do Lawson e do Tsunoda? Será que era o carro? Aquele carro antigo era tão ruim assim que só o Max conseguia fazer ele andar? E esse carro agora, que o Radiata tá andando ali perto, inclusive até conseguiu, né, largar na frente, que o carro do Max estava com uns problemas de motor. Uhum. Inclusive, isso deu pano para manga, né? Mais para frente a gente fala. Mas o Radiata tá ali fazendo dele, né? Chegou em quinto ontem, como quem não quer nada, levando o carro para o final. Isso é bom, né? Para a equipe é bom. Para a equipe, principalmente que está atolada de problemas, de novo, o carro do Max teve outro problema relativo à asa traseira, que acabou com o mesmo final, né? Parece piada. Parece piada. Inclusive, ele falou disso, eu vi a entrevista dele, ele falou que assim, não foi o mesmo problema, mas que acarretou a mesma consequência, ou seja, a asa não fechar direito. Ele falou, já 2 vezes que eu poderia ter me machucado, porque foram porradas, né, consideráveis ali. Claro que a pista muito segura, as duas, ele agarrou ali na brita, ficou ali e tal, mas ele perde o controle do carro em alta velocidade, por causa de um defeito do carro. 2 vezes. Se tivesse um carro do lado dele ali. Pois é. 2 vezes, né, em pouco tempo. Né? Foi o quê? Na corrida anterior esse negócio aqui. Então, assim, a situação a situação Max Red Bull não tá muito legal mesmo, não. Os boatos aí que estão saindo por aí, uma hora vai se confirmar alguma coisa. Porque eu acho que realmente está difícil para eles conseguirem coordenar isso aí. Enquanto isso, o pessoal que não tem nada a ver com isso, né, a Ferrari está ali fazendo o alicerce dela, né, construindo os tijolinhos dela. Está com o carro confiável. Você sabe quem foi o único piloto do campeonato que completou todas as voltas até o momento? Lewis Hamilton. É mesmo? É o único piloto que completou todas as voltas do campeonato até o momento. Parabéns. Nenhuma quebra, nada. Todos os outros carros já quebraram, já tiveram algum problema, né? Alguma intercorrência Mas, enfim, o bom momento que a Ferrari vem foi expresso esse final de semana, né? O Hamilton fez a pole para sprint de sábado, né? O Leclerc ficou em quarto, o Max deu outra golfinhada para bater ali, conseguiu um terceiro lugar tirando assim do nada, né? E o Antonelli fez a parte dele ali, ficou a 11 milésimos do Hamilton, né? E o Russell ali meio... O Russell também tá uma situação complicada. E McLaren, mesma coisa da semana passada, né? Não parecia que ia andar e andou, parecia que ia andar e não andou, a mesma coisa que vem aí andando, né? Quando você acha que vai fazer alguma coisa, não faz. Quando ninguém dá nada por ela, puf, o cara aparece no pódio. Porra, né?
Meio doideira isso daí. Muito irregular. Mas assim, aí falando em regularidade, né? Mencionar de novo a Racing Bulls, com o Lawson e o Lindblad ali, né? Tanto na sprint quanto na corrida entre os 10 primeiros. E o Bortoleto, que novamente estava em 11º para largar, finalmente quebrou alguém na frente dele e ele conseguiu chegar em 8º, né? Que ele estava penando para esse negócio. Ele estava chegando em 11º porque ninguém na frente quebrava. Ele era o primeiro do restante do grid. A fórmula meio de grid para trás, ele estava sendo o primeiro sempre. E ele conseguiu papar mais 4 pontos aí, que deu um salto nele no campeonato. Foi para agora. Depois a gente vê a classificação atualizada aqui. O que você acha que está fazendo esse bom desempenho aí da Racing Bulls? Eu acho assim, os dois pilotos obviamente não são tops, a gente não vai querer exigir isso dos dois garotos, mas inclusive o Lawson já está indicado aí para sair, porque o piloto da academia Red Bull que está na Fórmula 2 liderando o campeonato é o Nikola Tsolov, ganhou de novo esse final de semana e bateu um recorde, primeira vez que um piloto da Fórmula 1 ganha 3 corridas seguidas. Está liderando o campeonato, né? O Rafa Câmara está em terceiro ali, o Gabriel Bini em segundo, e assim, já se fala muito positivamente que ele já deve ter uma vaguinha no que vem, e o indicado para sair é o Lawson, né? Porque o Lawson já está aí há 2 temporadas, Lindblad está fazendo um trabalho muito bom, para quem chegou agora, tá? A Racing Bull está no lugar que ela tem que estar, né? Ou seja, ela está cumprindo, ela está atrás das 4 grandes, a disputa dela não é com nenhuma da frente, a disputa dela seria com o Williams, que está um lixo, né? A Audi, que está no mais ou menos, né? E às vezes vai bem, às vezes agarra um pouco. A Haas, surpreendentemente, está muito mais atrás do que todo mundo esperava. Cadillac está onde ela esperava, ou seja, fundo de grid. E Aston Martin, que é acho que se a gente disser que é um fracasso, ainda é um elogio, né? Porque... Agora, tem uma coisa que eu não estou vendo muito comentário, e para mim é uma coisa a ser comentada. Para mim é fenomenal o que a Ford está fazendo. Ela ficou, acho que décadas aí fora da Fórmula 1 e voltou, e no primeiro ano já tem um motor mais potente da categoria, e pode ser ela que está fazendo, levantando um pouquinho a Red Bull e colocando a Racing Bulls lá no top 10 ali, que normalmente não ficava, hein? Pode ser isso? Sim, inclusive o motorzinho Ford, que tem 4 carros que usam no grid, ele tem constantemente ficado entre os 10 primeiros colocados. Pois é. Né? Isso aí é digno de nota realmente. No primeiro ano? Chegaram agora, né? E ainda tem essa história aí que a FIA não explicou direito de por que terem eleito esse motor como o melhor que tem. Disse ela que, de acordo com os critérios acordados pelas próprias equipes, a Ford é o que tem o motor mais potente. Acabou, pô. Diz ela que é objetivo isso. Os critérios acordados pelas próprias equipes. Analisando esses critérios aqui que vocês mesmos combinaram, a Ford é o motor mais potente. Acabou. Mas só que não, assim, publicamente, pelo menos, isso não teve divulgação como a gente esperava. Eu mesmo esperava pegar algum... Não vi isso em lugar nenhum, não vi nenhum repórter publicando isso, só vi falando, porque a FIA falou e foi por isso, e tá bom, beleza. A Red Bull protestou e a FIA depois manteve ratificou, o que ela disse. Pois é, então ela ratificou. Ela confirmou, pô. Mas enfim. Indiretamente ela confirmou o que está sendo dito, né? É o motor mais potente, não é esse o critério? Exatamente. Isso para mim é fenomenal. Isso tinha que estar sendo falado todo o GP. A Ford está fazendo algo fenomenal, pô. Voltando para a Fórmula 1 no primeiro ano, no início da categoria, no início do campeonato, já com o motor mais potente. Isso é fenomenal, pô. É um fenômeno. Isso não está sendo falado, pô. E a gente vê realmente, o resultado está aí, a Racing Bulls andando como nunca andou,
A Red Bull, apesar de todos os problemas, conseguindo fazer bons tempos, né? Para mim, isso aí, esse quebra-cabeças aí montando, me monta um motorzinho lá. É o que esse quebra-cabeça monta para mim é um motor. Eles tiveram efetivamente 2 problemas de motores, né? Até agora, se não me engano. Porque foi aquele que o motor simplesmente quebrou, né? Ali foi, acho que por desgaste, porque já estava na última corrida dele, ali em Mônaco. Exato. Fica na largada. E nessa corrida agora que o Max estava reclamando, falando: esse motor não tá legal, né? Tem alguma coisa errada aí nele. Tanto é que ele levou pau acabou ficando atrás do Hadjar no grid. Eles conseguiram lá mexer em alguma coisa que fosse permitido ainda. Ele até que estava desempenhando bem na corrida, mas ninguém sabe se ia chegar, né? Também ainda tinha isso aí. Até o problema lá da asa traseira deles. Então, assim, Peraí. Esse reloginho moderno é complicado. Eles estão com bastante confiabilidade. Eu acho que, se eu não me engano, não me lembro de ter quebrado nenhum carro da Racing Bulls. Nesse sentido, né? Falando em quebra, né? Aí quem tá com problemas aí estranhos é a Mercedes. Mercedes, mais uma vez, deixou Antonelli na mão. Agora foi um negócio esquisito ali, um pedaço do carro. Não entendi quebrou ele nada para dentro. Né? Primeiro o cara diz, foi o que ele passou no não sei o quê, mas olhando as câmeras não tem nada ali. Trocou, eu não entendi. Trocou o bico e depois aí foi o segundo problema? Ou não viram aquilo ali quando trocaram? Eu não entendi nada. Foi aquele. Na verdade, tiraram, porque tinha quebrado um pedaço do negócio que ficou preso ali, né? Então, mas ele teve um problema. Isso. Aí parou, trocou o bico. Aí depois que trocou o bico, teve outro problema que foi aí vira aquela peça solta lá. Aquela peça estava lá antes, eles na hora que trocaram o bico não viram a peça, ou ela se soltou depois? Foi um segundo problema, um atrás do outro. Tem um momento que ela solta, né? Que dá para ver ali. E eles disseram assim, tem outro problema, recolhe o carro. Ele falou, não, peraí, eu vou correr atrás desse ponto. Né? Só que acabou que ele tomou os 5 segundos. Talvez eu acho que ele conseguisse ainda ficar em 10º, que ele estava abrindo do menino que estava atrás dele. Aí a bandeira... Mas aí teve o safety car, né? Teve o safety car e acabou com a corrida dele. E aí acabou a corrida e tal. Né? Assim, fechando ali a sprint, né? O Antonelli levou, depois de ultrapassar o Hamilton, ali na guerra de bateria. Né? Então foi Antonelli, Hamilton e o Norris, que largou em sexto, pulou para terceiro. Você fala, a McLaren não vai dar nada. Aí, o cara aparece no pódio. Pódio da sprint, enfim, mas foi, né? Russell, Leclerc em quinto, Verstappen, Piastri e o Lawson, ali já beliscando o pontinho dele. E a gente foi lá para a classificação, né? O Bambino de Ouro deu um balaio de novo no Russell. Aí foi. Pior que eu tava vendo a transmissão inglesa, né, cara? Era que nem a transmissão da Globo aqui na época do Senna, né? O nego simplesmente não esconde o viés. Mas, tipo, pelo menos o da Fórmula 1 devia esconder, né? A transmissão oficial da Fórmula 1 deveria esconder. Porque o Hamilton fazendo a pole, o locutor quase entra da. Lewis Hamilton, blá blá blá. Aí vem a corrida sprint, quando o Antonelli ganha a corrida, for the win, Kimi Antonelli, bababá, quase chorando porque o Antonelli ganhou a corrida sprint. Mas enfim, faz parte. Deixa eu localizar aqui. Aí o Antonelli foi para a classificação, né? Meteu a pole. Charlinho botou em segundo. O Russell, o Hamilton em terceiro e o Russell em quarto. Né? O Hadjar surpreendeu ali e meteu um quinto lugar na frente do Norris, Verstappen e do Piastri. E nono e décimo, as Racing Bulls com Lindblad e o Lawson. Bortoleto, na sua tradicional 11ª posição. A corrida já não teve lá, né, aquelas emoções todas na largada. Já foi um negócio assim mais normal, não teve aquela briga de ioiô que teve na sprint, né? E o Leclerc pulou na frente e ele só passeou. Eu acho que largou muito bem, né?
Como sempre, né? A Ferrari tá com tem aquele problema não, né? Aquela característica deles do turbo, né? De Peraí. Eles estão foguete na no menor largada, mais rápido, né? estão dominando. A Aston Martin do Fernando Alonso quase não chega, né, para a largada. E pensei até que eles fossem dar outra volta ali, mas depois ele conseguiu fazer o carro funcionar. Fernando Alonso, que por sinal ganhou a corrida de Lego, né, que foi disputada. Agora foi de kart, né? Outra foi de Fórmula 1, essa foi de kart de Lego. Exatamente. Então, com isso, o Max é o único piloto campeão mundial que ainda não tem vitória esse ano, né? Porque o Hamilton já tem e o Alonso também tem. Exato. Teve um negócio legal ali, né, também nessa corrida que teve uma hora que eles botaram, né? Botaram a câmera assim no Lindblad, ele dirigindo, ele ficou assim, pô, tô na TV, né? Você arrumou assim e tal. Porra, ele tá na TV todo final de semana, na corrida. Garoto se deslumbrando ali porque apareceu ali sem o capacete. Deixa eu voltar aqui para minhas anotações aqui da corrida, peraí. Fernando agarrado ali. Aproveitar para dar um aviso aqui que a Eva não vai poder participar hoje. Então a promessa dela ela vai cumprir na próxima live. Bom? Protesto. Se não foi avisado antes, se eu soubesse, eu nem teria vindo. Olha aí. Eu só vim por causa dela. Pois é. Felizmente. Foi imprevisto, não deu tempo nem de divulgar nada aí. Foi imprevisto. Tá certo. Pronto, aí voltamos ali, né? A largada do Hamilton e do Leclerc, passando o Antonelli. Uma confusãozinha ali atrás, tal, e para variar, alguma Williams envolvida junto com a Haas. Aquela confusão toda ali. Eu sinceramente, bicho, eu tava botando uma fé, pensando que a Williams ia fazer alguma coisa esse ano, mas pelo amor de Deus, tá aparecendo, sei lá. Parece até a Red Bull. Todo dia, desculpa pro Max. Faz uma merda todo dia e acontece um problema e vamos resetar e vamos aprender. E só aquelas palavras burocráticas, né? Pô, cara, que pode ser verdade, né? Que pode ser verdade. É o primeiro ano do novo regulamento, com muita mudança. Pode ser que ano que vem esse quadro mexa um pouco aí, né? Aí, depois da corrida, começou aquela perseguição do Antonelli ao Hamilton, que ele acabou ganhando ali, né? A corrida da bateria dele acabou vencendo a bateria do Hamilton em algum momento ali. Aí nós tivemos alguns momentos interessantes daquela... Uma briga assim, sem nada a ver, né? Mas acho que eles fazem só de sacanagem mesmo. Só vai aparecer o Russell com o Verstappen, eles brigando ali, o Russell botou para passar, o Verstappen fechou ele, só que ele estava indo pro box, né? Então já não teria muito efeito ali, mas enfim, pelo menos a gente viu pilotos duelando ali. Eu acho que o Max não sabia que ele ia pro box, senão ele não teria forçado, né? Eu acho que sabe, cara, porque eles sempre avisam, né? Tipo, o cara até avisa lá ele tá indo pro box agora, tal, né? Essa comunicação sempre tem. Mas então, pra mim, é burrice dele, pô, ficar disputando ali, gastando pneu. Mas é o que tem pra disputar, né? É o que tem pra disputar. Pois é. Vamos brincar um pouquinho, né? Brincar um pouquinho. Vamos brincar um pouco quanto dá, né? Aí nós tivemos um safety car rápido ali, porque um guarda-chuva voou para a pista, né? Aí é aquela voz da pergunta, se fosse Interlagos, né? Se já fosse Interlagos. O mundo inteiro já querendo cancelar a etapa do Brasil e tudo. E aí, mais à frente ali, né? O Russell, sacrifício do caramba, conseguiu voltar ali, passou o Hamilton. E aí furou o pneu, cara. Aí a gente falou, pô, o cara quando tem algum urubu cagando na cabeça dele é complicado, né? Porque começa a dar azar de tudo quanto é jeito. Foi o Antonelli ontem, né? Ontem não era o dia dele.
Não, e o Russell também, né? Porque o Russell teve que parar mais uma vez por causa de um pneu furado, né? E se, tipo, logo depois que ele parou, aconteceu o outro safety car, ele poderia ter né, segurado ali. Que o Max ia se dar bem, né? Ele parou nesse momento, o Max ia para o pódio com risco de ser em segundo, hein? Exatamente. Aí já lá mais pro final, o Antonelli teve um problema lá da asa, na volta 42, né? E depois o lance lá do... Cadê, meu Deus? O Vinícius chegou aí. Do pedaço, né? Do negócio dele. Ó, o Vinícius chegou aí. Boa tarde. Temos um campeonato. Temos, né? Se vai mudar muita coisa, eu não sei, mas enfim. E aí já lá no final, né, quando tudo se caminhava aí para uma coisa mais normal, né? Novo problema de asa do carro do Verstappen, não pela mesma causa, segundo eles lá, outra causa que acabou com o mesmo efeito da asa não fechar, e ele simplesmente voou bonitinho ali na curva, né? Acho que era o Montoya, estava comentando, não sei, ele falou, cara, alguma coisa aconteceu ali atrás. O piloto é foda, né? O piloto já conhece, né? Do jeito que ele entrou ali, que ele deu uma corrida, é como se tivesse quebrado alguma coisa ali atrás. Né? Efetivamente não chegou a quebrar, né, alguma suspensão nem nada, mas foi novamente a asa que não fechou corretamente. O lance não é nem que ela não fecha, né? Ela fecha, mas ela perde o tempo correto de fechar. E aí, esses trecos, né, é engraçado, a gente vai aprendendo isso. Ele tem o tempo dele de fechar, que é para dar tempo da camada de ar grudar ali de novo para fazer pressão. Porque não é uma coisa instantânea, né? Tem um delta T ali. Tem um microsegundo ali que demora. E aí, só que, tipo, demorou numa entrada da curva, né, meu irmão? O cara vai embora, a traseira saiu, já era, né? Não tem muito o que fazer. Né? Ele quase conseguiu voltar ainda, mas ali é para isso mesmo. O negócio é para segurar o carro, para evitar que eles se arrebentem lá, né? Lá na frente. Esse equilíbrio entre área de escape com brita e asfaltada é difícil da Fórmula 1 achar, porque ele já uma época era só brita, aí uma época eles já asfaltaram tudo, dizendo que era justamente para isso, para evitar que uma equipe ficasse fora porque o piloto deu uma saída, às vezes muito cedo, né, para não... Tipo assim, para ter mais carros correndo, né, para o cara não ficar agarrado, ele ter mais chance de recuperar. Mas aí o que acontece? O cara passa, bate lá, corre risco de se machucar, né? Que nem aquela do chinês lá, do Joe. Foi Silverstone também, se não me engano, né? Ele capotou e saiu virando lá. Isso. Então aí o cara bota a brita, que aí acontece aquilo. Quando vai pra brita, o carro realmente não sai, porque a brita é pra agarrar o carro mesmo, né? Ele freia. Não tem muito o que fazer e... Enfim, é pra segurança do piloto mesmo, né? Ainda que é um equilíbrio que a gente tem que achar. Eu já acho que assim, algumas coisas que foram instituídas, né, hoje elas podem ter uma pequena revisão. Por exemplo, mesmo esse negócio do tamanho do carro, porque o piloto hoje ele tem uma célula de sobrevivência absurda, né, cara? Não é como o carro antigo que o cara vivia dentro de uma latinha de sardinha. Então ele tem que se perguntar, realmente precisa de um carro tão grande assim por causa da segurança, né? O peso do carro, essa questão do... outra coisa, né, que realmente também está em debate para voltar é o reabastecimento. A gente já falou que semana passada, essa semana saíram mais notícias relativas a isso, né, que há realmente uma tendência de voltar. Eu gosto, eu acho legal, como eu já disse, e não vejo por que não ter, porque praticamente todas as outras categorias têm, e ninguém nunca morreu queimado, frito, nem porra nenhuma. Né? Pode acontecer um probleminha ou outro, mas até os combustíveis, né, a forma como eles inflamam hoje, como os caras conseguem debelar o incêndio, já está muito mais moderno. A Índia ainda corre com metanol? Não, é outro tipo, não é aquele não é aquele invisível mais não. Aquele era um bravo. outro combustível misturado, é
é um outro, é gasolina, mas tem uma quantidade grande de etanol, mas não é aquele aquele metanol puro, né? Que tinha o fogo invisível. Hoje, se pegar fogo, dá para ver. Pelo Né? menos. Sim. Dá para ver. A NASCAR também, que não é o mesmo, mas é um combustível parecido. Enfim, são coisas que eu acho viável que se ajuste, né? Nessa situação aí. E aí, pronto, Eu tenho dúvida. Quando entrou ali. Eu tenho dúvida do reabastecimento, né? Eu acho que há perda, não sei se há mais ganho do que perda, mas eu tenho dúvida se vai ser legal, se vai ser melhor. Gosto, cara. Assim, eu gosto até porque todas as outras categorias que eu assisto tem, né? Até a Fórmula E agora tem algumas corridas que os caras reabastecem o carro, né? Recarrega o carro ali no meio da prova, né? Tem um reabastecimento de eletricidade. Então, assim, como é uma coisa que eu estou muito acostumado, para mim, deveria ter. Né? O pit stop fica mais longo, é claro, mas enfim, é para todo mundo, né? Não Porque tem como. eu acho aquela interessante. História. É a questão da segurança, tem menos combustível dentro do carro para evitar incêndio, né? Ou diminuir o tamanho do incêndio. Tem alguns ganhos. Eu vou ficar triste que eu gosto da disputa ali de troca de pneus rápida. Vai perder isso, né? Vai acabar. Simplesmente vai acabar. Vai ser outro tipo de troca, né? Condicionada ao. E acabou toda a expertise para troca de pneu, acabou tudo. Não tem mais necessidade nenhuma. Qualquer um troca pneu ali, acabou. Pronto, lá vem o outro falar que mais uma vez a FIA fez uma palhaçada no final da corrida, totalmente broxante. Esse pessoal tem um problema com o regulamento. O regulamento diz isso. Eles acabaram a corrida como o regulamento diz. Opa, aí não. Agora, quer entrar. Isso aí vai dar pano pra manga. Quer entrar logo nisso agora? Não tem pano pra manga. Foi obedecido o regulamento. Não. Não foi. Foi obedecido. Foi. Não. Para mim, não foi a melhor opção. Por quê? Ele não era obrigado a fazer aquilo. Não era obrigado. Não, peraí. Como não era obrigado a fazer o quê? Mandar os carros passarem. Não é obrigado. Se ele não mandasse os carros passarem, retomar a volta, daria para dar 1, 2 voltas. O erro dele foi mandar os carros voltarem. Ele tinha que ter calculado isso. Não vai dar tempo. Então vamos relargar sem reposicionar os carros. Acabou. Isso é deliberação do diretor de provas. Ele não é obrigado a reposicionar os carros. O erro dele foi esse. O Vinícius aqui, não concordo, o carro já tinha sido retirado. Sim, mas pelo regulamento novo, ele só pode dar relargado uma volta depois que os carros estiverem reposicionados. Não tem... Isso aí foi correto. Só, ele não errou no regulamento, o regulamento foi cumprido, mas o diretor de prova tinha a opção de reposicionar os carros que estavam pelo menos uma volta atrás, ou não. E o erro dele foi optar por isso. Ele tinha que ter calculado que não ia dar tempo e relargava sem reposicionar os carros, a corrida ia acabar em bandeira verde, pô. Isso para mim é burrice. Incompetência. Mais uma incompetência da Fórmula 1, pô. Parecem amadores. Parece que estão brincando de corridinha de kart, pô, de shopping, pô. A culpa não era do Masi, pô? Pois é, entendeu? O Masi era rei perto desse daí, pô. Entendeu? Isso aí é grosseria mesmo, não sei nem qual é o nome disso aí. O Massa era muito mais competente do que esse daí, pô. Muito mais. O Vinícius está dizendo, se a FIA estava certa do safety car na pista, que desse bandeira vermelha. Cara, é porque tem as regras para aplicação da bandeira vermelha. Isso para mim tinha que mudar. Isso tinha que mudar também. Não, peraí, mas vamos falar o que tem. Não vamos ter que mudar. Vamos falar o que tem. O que tem? Bandeira vermelha é quando tem danos que tem que ser reparados na pista, nas defensas, nas áreas de impacto, ou atendimento a piloto. Não foi nenhum do caso ali. Né? O piloto saiu bem do carro e o carro poderia ter saído e não precisou fazer nenhum. Então não se aplicava a bandeira vermelha. Não tem. Né? O que pode mudar, aí eu vou dizer logo o que eu acho que pode mudar. É simples, vamos copiar o que funciona. Vai para a NASCAR. A NASCAR chegou nesse ponto.
uma volta falta, não vai dar, prorrogação. Pronto. 3 voltas. Isso aí. Uma volta, uma largada e mais uma volta. Acabou. Isso aí, pô. Isso aí. Prorrogação. Agora, mas aí tem um acidente contra a bandeira amarela. Prorrogação de novo. Isso. Vai sempre acabar em bandeira verde. É isso aí. Vai sempre acabar em bandeira verde. Não tem o que fazer. Solução simples. É simples. Ou aquilo que a gente também já ventilou aqui, pô. Se acontecer bandeira amarela com menos de 5 voltas, é a vermelha. Acabou, pô. Se mudar, né? Sim, se mudar o regulamento, ok. Pois é. Okay. Porque isso também... que fizeram é ridículo isso, pô. Ridículo. Né? É estragar toda a corrida, estragou tudo. Por causa de uma coisa... Então, é óbvio que hoje... É óbvio que hoje não daria para fazer a questão da prorrogação, né? Por causa do regulamento. Então, né? mas ele tinha, voltando, o diretor de prova tinha a opção de não reposicionar os pilotos. Acabou, pô. Era só fazer isso. A corrida ia acabar em bandeira verde, pô. Então, incompetente, pô. Realmente eu não sei se tem ou não. Aí eu não vou nem citar. No regulamento, eu fui ver, no regulamento tá lá, se isso aqui, o diretor de prova pode, entendeu? É condicional, é se, pô. Entendeu? Ele não é obrigado a reposicionar os pilotos, não é obrigado. Certo. Na NASCAR tem a prorrogação porque é permitido o reabastecimento, né? Isso, claro que na Fórmula 1 de hoje não tem como você fazer isso, porque os carros vão com a gasolina contada, né? Para sobrar só aquele litrinho ali, que é o até dá para fazer uma coisa paliativa. Ele pode também incluir no regulamento, já prevendo alguma coisa desse tipo, para um final de corrida, que o carro tem que terminar a corrida com mais combustível para 3, 4 voltas, sei lá, entendeu? Então é questão só de botar no regulamento também. A partir do momento que você dá É porque, ok, na NASCAR isso é muito mais comum, porque pelo tipo da corrida, né, oval e tal, na Fórmula 1 não é tão assim, porque na NASCAR acontece às vezes ter 3 ou 4 prorrogações, porque você dá a largada, tá todo mundo junto, querendo, só falta 2 voltas, e aí eles acabam batendo de novo, e aí você tem outra prorrogação e tal. A Fórmula 1 já é mais difícil, né, talvez com uma isso se resolvesse. Né? E aquilo, o resumo da ópera. Resumo da ópera. Dá pra fazer. Existe N coisas que já poderia ter sido feito, como, por exemplo, não reposicionar os carros, e existe N alternativas que o regulamento poderia se adaptar para não acontecer uma coisa ridícula dessa. Já não é a primeira vez, já cansou de acontecer isso na Fórmula 1, que é uma coisa ridícula terminar a corrida com um safety car. Não aprendem com outros. É o maior campeonato de automóvel do mundo. E não aprendeu isso. As outras aí, cansa de um monte de equipes aí, de um monte de outros campeonatos. Já aprenderam isso e a Fórmula 1 não aprende. Parece brincadeira, cara, o nível de incompetência, cara. Parece que estão brincando lá, sei lá. É deprimente isso aí, essa incompetência da Fórmula 1. Até desabafei, pode ir. Não, tava lendo aqui um negócio aqui disso aí tudo. Corrida de ontem. O Joel! Boa tarde, Joel. Tudo bom? Olha o Joel. Corrida de ontem sempre mostrou que 2001 o Hamilton campeão. O regulamento é outro, Joel. Pelo amor de Deus. Se eu não me engano, isso aí está no regulamento esportivo, na seção B, artigo 45, item 14 ou 15, negócio assim, acho que é 14. Olha lá, pô. É condicional isso aí, esse reposicionamento dos carros, é condicional. Deu mole. Competente. Vou ver aqui. Ainda bem que o Joel chegou agora, e falar para ele para não voltar para assistir a live não, Joel, não volta não. Não sei se ele já estava aí, se chegou agora, porque senão tu vai passar raiva aí, Joel. Andaram aí falando coisas feias aí, entendeu? É bom tu não voltar não, assiste só daqui em diante. Sim, aqui. O Vinícius aqui, resumindo, casaram, mas acho que ele quis dizer outra coisa, casaram e sentaram em cima. Ridículo. O Joel ficou com dó da Antonelli, que acertou a estratégia e o carro falhou, entregando. Verdade. Fiquei com dó dele também. O Joel já chegou chutando a porta
da barraca, e agora ele falou, boa tarde, ó, chegando agora, tranquilo. Boa tarde, Joel. Eita, meu Deus do céu. Mas o ruim é que o povo não gosta de explicação, né? O cara explica tal, a coisa e. Não, mano, não tem explicação, pô. Foi burrice, pô. Não tem explicação. Eu tava lendo aqui o lance aqui do regulamento, né? A repórter aqui explicando, né? A repórter explicando aqui, os caras falando coisa que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Não, o que mais tem, né? Falando que não tem nada a ver. Cara, eu vi notícia agora. Olha só, os caras têm um devaneio, eu não sei se os caras estão em outro planeta. Eu vi a notícia de que a Mercedes e a McLaren fecharam as portas para o Verstappen. Meu Deus do céu, cara. Você passa pela tua cabeça que alguma equipe não tem pelo menos um piloto que ela trocaria pelo Verstappen na Fórmula 1? Você consegue ver uma equipe na Fórmula 1 que não trocaria um dos pilotos dela pelo Verstappen? Me fala uma aí. Isso aí eu vi também, foi negócio mas isso aí, tipo o quê? Mídia inglesa, né, cara? Porra. É tipo. Sei vamos lá, ter tipo um mínimo de coerência, né? O mínimo de. Brincadeira, cara. É tipo você pegar o Diário do Centro do Mundo aqui no Brasil e querer que ele fale alguma coisa que não seja do PT, porra. Então, pois é. Pô, mas vamos ter um mínimo de inteligência, né, na coisa, né? Não vamos ser tão ridículo assim, cara. Que isso? Qualquer equipe, para resumir aqui, qualquer equipe hoje da Fórmula 1 que o Max falar, pode vir, já tá, assina aqui o contrato, já tá pronto, cara, já tem o contrato pronto lá, entendeu? Na hora que o Max falar, tá aqui, toma, você nem terminar de falar. Pô, é um absurdo o cara falar que Mercedes... Então quer dizer que o Toto prefere o Russell do que o Verstappen? Lá na McLaren, esqueci até o nome agora, prefere o Norris do que o Verstappen? Verstappen. Né? Pô, nego brinca, rapaz. Difícil, pô, né? Ridículo. Tem um mínimo de inteligência para falar besteira. Primeiro falar uma besteira mais inteligente, né? Pô. Deprimente essa imprensa, deprimente. Não, o que causou muita confusão foi a mensagem, né? Diz que foi o sistema que deu uma mensagem errada, né? Não, esse é outro erro. Isso foi um outro erro. Foi um erro do software lá e tal. Isso, eu não sei como outro é que o erro. Da FIA pode ter erro, mas tudo bem, né? Não, depois o erro. Teve dois erros. O diretor de prova mandar os retardatários se posicionarem. Esse foi o maior erro. E depois um erro técnico lá de informar que o safety car ia sair, que não podia. Aí o regulamento não permitia mais. Uma vez ele mandando os carros reposicionarem, aí ele tem que esperar mais uma volta. E aí acabou. O erro crucial ali, determinante para o vexame, foi a incompetência do diretor de prova de reposicionar os retardatários. Isso aí. Ana aqui, o Joel Russell vai ser campeão só com as quebras do Antonelli. O Vinícius, apesar da Mercedes ter o melhor conjunto, acho que a Ferrari está com um carro mais confiável, perguntando o que a gente acha. A Ferrari tá ficando boa, hein? E vou voltar nisso aqui, só para fechar os comentários aqui. É o Joel dizendo que não duvida dessa questão aí que você falou aí, que saiu na imprensa, depois da barbeiragem do Verstappen de ontem. Que barbeiragem? O carro dele deu problema, Joel. Pô, lá no aerofólio traseiro lá, pô. Mas o cara, você quer o quê? O Joel torce pro cara que tá sendo ensacado pelo companheiro de equipe aí, porra, há 5 anos. Comentário desnecessário, já falei, pô. Desnecessário, né? Tá bom. Respeito o Joel tá na live, pô. Joel tá na live. Pô. Aqui, voltando ao que o Vinícius falou, apesar da Mercedes ter o melhor conjunto, a Ferrari está com um carro mais confiável. Tá assim. Não sei. Eu já nem sei se o conjunto da Ferrari está tão abaixo do da Mercedes, cara. Né? Eu acho que tá muito próximo. Agora, a questão da confiabilidade da Mercedes, realmente, eu acho que deve preocupar os torcedores dele lá, e a eles também, é claro, né? Porque realmente. Eu não achando também a Mercedes tão inconsistente assim, não, tão.
Cara, mas é o que acontece. Eu vi aqui a conta, parece que o Antonelli perdeu 60 pontos por questão de confiabilidade. É uma brincadeira isso aí, viu? 60 ou 40, sei lá. Eu vi aqui o negócio, salvei. Não... Deixa eu ver se eu acho aqui onde salvei. Será Mas que é isso assim. tudo mesmo? Será que é isso É tudo uma mesmo? lapada, cara. É uma patada considerável, bicho. É que eu não Será sei que é onde isso fica. tudo mesmo? Deixa eu ver se eu salvei aqui. Mas é alguma coisa. Ou se não forem 60, são 40. Tá? Mas é um. Ontem ele ficou fora dos pontos. Então, você Né? perde uma corrida, são 25 pontos. Numa só você já Então, perde 25, entendeu? Uma vez que ontem ele poderia ter acontecer. ganho 25. Não sei se ele teria ganho aquela do Hamilton, mas vamos botar 18. Né? Aí já vão 43. E ele teve outro problema. Aonde é que foi? Ontem foi Cadê? 25. Só ontem foram Sim. 25 pontos. Então, 18 de quando ele quebrou, quando ele estava atrás do Hamilton. Né? O outro zero dele aqui, cadê? Antonelli. O Qatar que ele quebrou. Exatamente, quando ele estava atrás ali. Isso. Não, 43, pronto, é isso aí. Foram os 25 mais os 18. Então, pô, são 9 corridas, pô. São 9 corridas. Não acho que isso torna o carro não confiável, não. Acho que não. Isso é Fórmula 1, pô. Aí anda no Mas, limite o sim, tempo todo. sim, mas olha só. Vamos lá. A gente tá falando daquele problema das baterias, né? Ontem que foi uma coisa que não foi a bateria. Mas, tipo, teve o problema dele de bateria que fez ele quebrar no Qatar. E o Russell quebrou em Miami. Miami, né? E aí tivemos as quebras também. Teve quebra do Norris, teve quebra do Piastri, tá? Que são os motores Mercedes. A Alpine também. Tá? Tô colocando só os motores Mercedes, na questão do o Russell já está em né? segundo no campeonato de novo, não tá? O Russell não voltou? Tá. Já tá, sim, né? Sim. Então, pô, a equipe está com o primeiro, tá com os 2 primeiros carros líderes do campeonato. Você vai dizer que essa equipe não tem confiabilidade, pô? Compreende? É meio, entendeu? É meio paradoxal a coisa, compreende? Porra. Né? Se ela não é confiável, as outras são quem, então, as outras? Porra. Não, mas é porque às vezes o pessoal julga pela expectativa, né? A expectativa entendeu? É que a Mercedes ganhasse entendeu? Às vezes é uma né? impressão, sei lá. A gente tem que ver resultado. Como você gosta de falar, vamos ver os fatos, né? Pô, os caras estão com os 2 carros, primeiro e segundo lugar no campeonato, pô. Essa equipe não é confiável, pô. Entendeu? O Hamilton não teve quebras, como a gente falou aqui no começo, que foi o único piloto que completou todas as voltas. O Leclerc quebrou 2 vezes. Né? Então, a quebra mesmo da Mercedes foram 2 também. Pois é, entendeu? Pois é. Tem que ver o conjunto da ópera, né? Tá no embalo, tá no embalo, eu acho, né? pô. Eu acho. A Mercedes é a favorita. Continua favorita. A Ferrari, para mim, está melhorando muito. A Red Bull parece que está querendo reagir. A McLaren fica nessas golfinhadas aí que a gente nunca sabe. Ela tá muito instável. Mas para mim, por enquanto, a Mercedes está favorita para o campeonato, pô. E lá com o Antonelli lá, pô. O garotinho tá lá. Uma vantagemzinha razoável. Tem aquele outro fator, né, cara? É aquele fator, né? Os emocionados, né? Pois entendeu? Acontece uma coisa aí. Eu sou um desses, né? Mas eu procuro me conter aqui, entendeu? Procuro não deixar me emocionar muito. Olha o Joel. Final da corrida de ontem lavou minha alma. Estava todo mundo no X falando que o Hamilton foi prejudicado em 2021. Exatamente, no X, que ninguém entende porra nenhuma de Fórmula 1, porque o argumento é outro. Né? Então você não tem que comparar, 2 coisas são diferentes. Né? O regulamento de 2021 era hoje é outro. Como é que o cara quer comparar uma coisa com a outra? Né? E nós aqui já demos a solução. Cancela a corrida de Abu Dhabi 2021. Pronto. Não, eu digo o seguinte. Ontem. 2008 também. Isso, exatamente. Não, eu digo o seguinte: ontem os ingleses foram prejudicados por essa lambança lá do safety car.
Porque o Hamilton estava lá com o pneu novinho, macio, e ele ia pular. Ele ia pular, pô. Mas por causa da lambança do diretor de prova, prejudicou a corrida do Hamilton, pô. Ontem ele foi prejudicado, o Hamilton. Não tenha dúvida. E o Russell também, né? Que poderia atacar ali, pô. O regulamento é safety car no fim da corrida. Se o Hamilton parar nos boxes, é safety car, fica na pista. Se o Hamilton não entra no box, a corrida termina. O Toto fala isso, né? O Toto fala isso. O Toto esqueceu que ele fez um acordo em 2021 para que as corridas terminassem em bandeira verde de qualquer maneira. Aí Pois quando é. o cara cumpre o que foi combinado. pedido lá, o combinado, né? E- Eu queria saber por que o Toto não seguiu a ação que ele disse que ia colocar em 2021. Por que ele retirou o protesto? Por que Pois ele não é. protestou mais? Por que ele não seguiu à frente? Como o Felipe Massa está fazendo até hoje. Né? Isso. É porque ele é muito Enfim. bonzinho, o Toto é muito altruísta, entendeu? Altruísta, exatamente. Gente fina. Uhum. Gente fina. Não quer confusão, né? Choradeira. Isso. Pior que agora misturaram as lágrimas da seleção brasileira com o Abu Dhabi 2021. Ninguém sabe mais quem chora mais do que. Pronto, do que o aí outro. foi aos prantos. Tá todo mundo aos prantos aí. Meu Deus do céu, que loucura. Mas enfim, então aí, foi isso aí, né? Da pedra prateada. Da pedra prateada, né? Da antiga Silverstone, né? Que era a pedra do Silva, do Ayrton Senna, né? Ele tinha essa brincadeira lá antigamente de. Chamavam ele de. Ele ganhou acho que 3 corridas de da Fórmula 3 lá, se não me engano. Né? Aí os ingleses botaram o apelido no circuito de Silverstone. Né? Porque ele era Ayrton Silva, né? Quando começou, ele era Ayrton Silva. Isso, exatamente. O Silverstone lá deles. Das minhas anotações, cara, foi isso aqui. Não tinha muito mais. É por aí mesmo. A brincadeira foi essa aí. Eu vejo que o pessoal está chegando um pouco tarde, porque a gente teve a necessidade, né? Vamos explicar de novo. A gente teve a necessidade de adiantar 1 hora o programa por causa do compromisso aí da produção do nosso programa, mas é temporário, tá? Daqui mais um tempo a gente vai voltar por hora das 5, que eu acho que fica melhor para vocês participarem com a gente aqui desde o começo. Não esqueçam de dar o like aí Isso aí. na live, né? Se tem alguém que não for inscrito, por favor, clica lá no botãozinho para se inscrever, para ouvir a gente aqui falando besteira. E ativa o sininho. Ativa o sininho em todas. Coloca o sininho aí. Isso aí. E como dissemos, né? A gente falou até um tempo, o Leclerc estava recém-casado, estava gastando muitas energias com outras coisas, né? Agora o homem já se recuperou, já voltou. Já botou tudo normal. Voltou o golfinho dele, botou o golfinho dele no bolso de novo, né? E vamos embora, vamos ver o que vai acontecer. É bom que a Ferrari esteja cutucando aí para não ficar aquele campeonato chato, né? Da Mercedes lá, primeiro e segundo, né? Que não é isso que a gente gosta. A gente quer ver a confusão, né? Teve um lance legal que no final da corrida que estava em safety car, né? A Lando Norris consultou se ele poderia entrar no box. Porque se ele entrasse no box, ele ganharia a corrida, né? Porque tem aquele esquema que o Schumacher fez aí em Silverstone, de vai pagar a punição, porque é mais curto o caminho. Nessa entrada do box, você corta caminho em relação à reta. Mas depois que o Schumacher fez aquele esquema, eles proibiram aí, né? Não foi o Senna que fez isso, pô? Não, foi o Schumacher. O Schumacher, ele tinha uma punição para pagar de 5 segundos, né? Lembra? E aí o que ele fez? Ele deixou para pagar na última volta. Só que quando ele entrou no box, né, a linha do pit era antes do box dele, porque era ele no meio. Puts. Então ele parou no box dele, mas ele já tinha cruzado a linha de chegada. E acabou que ficou por isso mesmo. Ele ganhou a corrida e pagou a punição. Dali, a doideira dessa aí, né? O que o Senna fez foi na época que não tinha limite de velocidade no box, ele cortou uma volta lá, ele cortou pelo box porque era mais curto.
Pra ultrapassar o cara lá. Foi aqui em Interlagos que ele entrou e só que, tipo assim, eu não lembro, aí eu não vou lembrar direito, se ele desistiu de trocar o pneu, Não. ou se não tinha havido a comunicação e ele passou direto porque a equipe não estava pronta. Só que não tinha limite de velocidade, ele tentou o pau, né? Passou ali, como é mais curto aqui em Interlagos também, você sai bem mais lá na frente, né? Ele acabou fazendo a volta mais rápida, e a volta, e tipo assim, não ia bater mais a volta mais rápida, porque não tinha como, né? Porque a volta que ele deu foi muito menor. E aí ele botou, pô, sacanagem, não pode mesmo não, tal. Os caras, não pode, tal. As más línguas dizem que foi de propósito, né? Não foi não, eu lembro dessa corrida que eu estava assistindo, mas foi alguma coisa nesse sentido. Eu lembro se ele desistiu porque tinha começado a chover, sei lá, ia trocar o pneu, ou se não tinha tido a comunicação correta. Naquela época não era tão eficiente como é hoje, né? Tipo, quando ele entrou, a equipe não estava não estava pronta, né? E esse final de semana interessante, eu tinha salvado aqui 564 mil visitantes, né? Em Silverstone, a maior presença de público da história no evento de Fórmula 1, né? Tudo isso para ver Charlin ganhar. Olha que sacanagem. Todo mundo achando que ia ter um inglês. Estragou a festa inglesa lá. Charlin foi lá e capou o hino fora da Inglaterra. Eles já estavam com Deus Salve o Rei lá pronto para tocar. Agora uma coisa que um detalhezinho bobo aqui, né? Mas, pô, umas coisinhas que eu acho ridículas, me desculpem, mas aí você abre o site lá da F1.com, né? E aí entra lá na corridinha, né? A agenda, Grã-Bretanha. Qual é o banner que tá lá hoje? O banner do Hamilton sendo jogado para cima. Como o Hamilton, quem ganhou foi o Leclerc, cara. Como é que você bota um dia depois da corrida um banner na corrida que não é do vencedor, cara? Mas não tem viés, de jeito nenhum. Não, imagina. De jeito nenhum. Não, é aquilo que a gente fala aqui, muita gente não acredita, né? Fica até falando que está dizendo besteira, né? Então vou repetir a besteira aqui. Fórmula 1 é campeonato de construtores inglesa. É um campeonato, ou melhor, inglês. É um campeonato inglês, pô. Acordem para isso, gente. É um campeonato de construtores e ele é um campeonato inglês. Entendem? As pessoas não acreditam. Ainda acha que tá. Não, porque eu não sei quem nem é inglês. As pessoas não sabem quem tá por trás, né? Acha que as pessoas analisam as coisas só do que elas veem, né, cara? Elas acham que tudo que existe, as pessoas acham que tudo que está à vista é o que é de verdade, né? Muita coisa para aprender na vida, né? O Vinícius comentou aqui, no caso da dança das cadeiras, se eu sou o Toto com o carro que a Mercedes tem, eu não traria o Verstappen para a equipe, pois mesmo sem o melhor piloto, você vence tanto construtores e também o de pilotos. Mas o Jorjão tá tomando um calor das Ferraris ali, cara. Se ele não abrir o olho, o Hamilton tá 7 pontos atrás dele só, né? E o Leclerc, com 2 quebras, está com 43 pontos atrás dele. 108. Tá? Então, enfim, tem que ver o quanto que ele confia no Russell, né? No Antonelli a gente já sabe que ele confia. E merece confiança. E assim, aí você... Cara, porque é muita coisa envolvida, né? Conforme tá esses boatos aí também eu até mandei pro Eduardo um comentário, o comentário não é meu, até porque eu nem vi, mas da Juliana Serassoli, a repórter do UOL, que cobre lá em loco. Ela houve algum momento lá em que se falou da equipe do Verstappen, do Verstappen da McLaren, e ela falou que a impressão que passava que o Lando falou de um jeito que, tipo assim, ele não via isso como uma coisa muito distante. Ou seja, tem alguma coisa acontecendo por trás dos panos, que a gente não vai saber o que é, né? E aí, tipo, como pegar aqui o emprestado que o Eduardo fala, né? Que parece que há um processo de desmanche da Red Bull, né? Para tirar ela das cabeças, seja lá por qual for o motivo. Inclusive, tem outro... porque ela não é construtora de carros. Agora, por isso. Outro cara saindo agora para Cadillac,
que eu esqueci o nome dele, que é um cara que está lá há 22 anos já, da parte de engenharia também, está indo para a Cadillac ano que vem. Né? A gente já tem a saída confirmada do Lambiase em 2027, 2028, né? No caso, ano que vem, no final do ano que vem. Já tem... Esse aí eu vi assim, mas foi mídia inglesa, eu comento com um pé atrás, né? Que, tipo, o Pierre Vacher, que é o cara encarregado da engenharia da Red Bull, né, do projeto, não está compartilhando todas as informações que deveria com o Lambiase, pelo fato dele ir para a McLaren, porque aí já estaria vazando os segredos, né? Mas nessa confusão toda aí, o que está acontecendo? O carro não está andando o que o Verstappen quer, está com esses problemas aí acontecendo, e aparentemente, tipo, o carro está melhor? Tá. Tanto é que ele já fez o terceiro ali na classificação da sprint. Na corrida ficou, largou em, acho que sétimo, já ia bem, estava em terceiro, né, até problemas mecânicos alheios. Na classificação ele teve um problema no motor. Na corrida ele teve um problema no carro. Então essa porra vai enchendo o saco, né? E repetindo o que eu falei no começo, antes do pessoal chegar, a entrevista que ele deu, falou, pô, beleza, acontece e tal, mas já 2 vezes que eu poderia ter me machucado, por causa de um problema mecânico do carro. Então, assim, o cara começa a encher o saco. Tá? Ele não é um cara que tá lá só pelo salário, é um cara que gosta de correr, de estar na frente, o cara da quadra. Aí vai chegar a McLaren surgiu agora, aquele negócio que eu te mandei do anúncio que o Buxton fez hoje, foi na Indy. Né? O Scott Dixon, o maior campeão da categoria, foi contratado pela McLaren. Saiu depois de 23 anos na mesma equipe, na Chip Ganassi. Caraca. 6 títulos. Cadê? Eu deixei até aqui. Ó. Carreira dele, 20. Ele tem 59 vitórias, o que na Indy é um absurdo. 6 campeonatos, 500 milhas de Indianápolis, 28 pole positions, 6.991 voltas lideradas. Caraca. 218 top 5, 314 top 10. Tá? Em 430 corridas. O cara é fraco. Ele correu 25 anos ele correu na Chip Ganassi e está se transferindo para a McLaren ano que vem, cara. Caraca. Então, ou seja, a McLaren está a fim de montar um portfólio. Levou ele. Alguém está injetando grana aí. Quem é que está injetando grana na McLaren? Levou o Felix Rosenqvist, que venceu as 500 milhas de Indianápolis esse ano, tá na Meyer Shank. Então, assim, eu tô observando, eu tô aqui no F5, no X, né? Eu não me surpreenderia com nada, né? De nenhuma dessas mudanças aí de acontecer para um lado e para o outro, tá? Como eu falei, a minha preferência seria o Max indo para a Mercedes, porque teríamos uma dança das cadeiras absurda ali entre as equipes de ponta. Se ele fizesse esse movimento para a McLaren, eu acho que seria uma troca simples. O Piastri iria para a Red Bull, porque o Piastri já tem esse crush na Red Bull desde pequeno, né? Ele já falou que admira demais e tal. Então, eu acho que ele iria, até porque a condição dele na McLaren, ele sabe, enquanto o Lando estiver lá, não vão deixar ele ganhar. Né? Não vão deixar ele ser campeão nem porra nenhuma. Então, seria uma troca simples, não teria confusão. Né? Eu acho que se a Mercedes puxasse o Max, teria confusão no grid. Olha só. O Piastri indo para lá, um outro para cá, tal, ia ser maior confusão. Esses comentários aí, esse comentário que você fez aí, lá da Indy, e aí esse boato aí de ele ir para a McLaren, que para mim é devaneio, mas tem uma hipótese que isso pode acontecer, que foi a pergunta que eu fiz aqui. Aparentemente, alguém está injetando dinheiro na McLaren, que de vez em quando aparece um cara aí querendo investir, né? Assim como a Aramco lá na Aston resolveu descarregar carretas de dinheiro lá, né? Carretas de petrodólares. Alguém pode estar querendo investir na McLaren. E aí, isso aí pode acontecer. Não sei qual o caminhão a carreta cara, de euros que o nego joga no colo do Max, aí, sei lá, né? Não sei. Cara, mas e aí, com muito dinheiro. E aí, outra coisa, né? Com muito dinheiro, eu acho que ele não iria só por dinheiro. Mas com muito dinheiro, ele sabe que aí o carro pode prosperar também, né? Então, mas a McLaren
não pertence mais aos ingleses, né? A McLaren é Certo. do Bahrein. É de um fundo de investimentos do Bahrein. Então, assim, Olha aí, olha o petrodólar aí por trás. grana, a McLaren, né? O grupo McLaren. É Né? verdade, isso aí, Claro que tinha esquecido McLaren, disso. a McLaren, ela não é, assumiu o nome. Na Indy, ela é a equipe Arrow, né? Arrow McLaren, mas obviamente o nome McLaren engoliu o nome Arrow, né? E até o Zac Brown, que dá as cartas lá, né? Através do Tony Kanaan, né? Do brasileiro. Esses caras não têm onde enfiar dinheiro, né? Então, se por exemplo, vai que um desses sheiks aí não gosta muito do que está injetando dinheiro lá na Aston Martin e resolve, não, eu vou brincar com esse cara aí lá, então eu vou com a equipe, vou pegar a McLaren aqui, eu vou jogar dinheiro lá, que eu quero brincar com esse cara que eu não gosto dele, então eu quero incomodar. Isso pode acontecer, que esses caras, eles não têm onde gastar dinheiro, pô. Né? O cara banha Ferrari com ouro branco, entendeu? É isso. O Vinícius acha que se a Mercedes levar o Boca de Tilápia para lá, acaba com a carreira do Antonelli. Eu acho que não, cara. Eu acho que o Antonelli teria um. Primeiro que o Antonelli é. Muito novo. Não, e assim, o Antonelli é tipo um fã de talvez o número 1 ou 2 do Max, né? Uhum. Você vê que quando eles chegam até lá, eu vi até, passou a imagem aqui deles chegaram juntos, o Antonelli já foi correndo falar com ele, tipo, parece realmente aquele desenho do Procurando Nemo, né? A tartaruga pai com o esguicho, o pequenininho, né? Toda vez que ele vê, fica todo feliz. Eu acho que seria assim, um professor do cacete e só alavancaria a carreira dele, né? Porque primeiro que ele não ia dar mole, né? Ele não ia passar a mão na cabeça dele. E eu acho que a tendência é porque assim, quanto mais você briga com os melhores, mais você cresce. Né? Eu acho que você só tem. E assim, por tudo que falo, cara, só quem é hater do Max é torcedor de Twitter. Ontem eu vi aquele maluco, Jeremy Clarkson, que é um cara lá, antigaço de automobilismo em geral, não é só de Fórmula 1, né? Jeremy Clarkson. É um produtor de programas lá de automobilismo, ele tá bem velhinho, declarou que tá com câncer super agressivo lá. Ele falou, cara, ano passado eu passei 2 horas com o Max numa salinha pequenininha conversando com ele, é a pessoa mais agradável do mundo. Você não imagina o que é esse cara. Todos os pilotos novatos estão lá sempre circulando ele, tudo. O afegão médio, torcedor de Twitter, é que não gosta do Boca de Tilápia porque ganhou do Hamilton em 2021, bababá, e aquela conversa toda, né? Mas, enfim. É viés ideológico, entendeu? Não tem análise técnica, é viés ideológico. Eu acho que agregaria muito a carreira do Antonelli. Tá? Eu também, claro que assim, as coisas teriam que acontecer, né, com o tempo e tal. Talvez ele ficar, o Antonelli esperar uns aninhos aí, tá muito novo. Em ser um sucessor, né? Isso, exatamente. Do Max depois, né? Exatamente. Das minhas anotações foi isso. Digam mais aí, que mais vocês anotaram? Desculpa se estiver vazando latidos dos meus cachorros que eles enlouqueceram aqui, não sei. não tá saindo nada no áudio, não. Não? Tá, não. Gostei então. A patroa chegou aqui na porta, olhou para os 5 aqui e disse: quem é que vai apanhar primeiro? Aí saiu todo mundo correndo. Não, o teu microfone tá com ganho aí bem próximo aí de você. Show. É isso, né? Então vamos para os resultados e agenda do Jefferson? Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou começar até aqui pela Fórmula E. Peraí, eu perguntei aqui, o Lucas tá quietinho hoje, não tem nada para falar, não? O Lucas ficou mudo hoje, eu pensei até que ele não estava aqui. Desculpa, fala aí, Jefferson. O Vinícius está comentando que o Antonelli pode bater todos os recordes. Para que ele aceitaria ser piloto de alguém? Ser segundo piloto de alguém? Primeiro que no ponto que ele está da carreira dele, ele não tem que aceitar, ele não escolhe o que ele vai aceitar, ele aceita o que vão dar para ele, né? Que é um garoto de 19 anos,
Exato. Nesse momento da carreira dele. Daqui a 5 anos, né, pode ser outra coisa. Mas nesse momento, se alguém chegar e disser, ó, você vai ser o terceiro piloto atrás do Hamilton, do Verstappen e do Alonso, ele vai ter que aceitar. Acabou. Simples. Né? Não tem muito o que fazer. Fórmula 1 é isso, a realidade é essa. Né? Ele não vai chegar, o Antonelli não vai ter poder de veto para ninguém agora. Para ninguém. Nem se ele espera a tua vez. Daqui a 4, 5 anos, aí beleza, eu já começo a concordar com você, né, dessa situação. Então, na Fórmula 1, nós tivemos a primeira pole do Felipe Drugovich e tivemos vitória do Lucas de Grassi, cara. Brasileiro Lucas de Grassi, que está na sua última temporada, já avisou que vai se aposentar. Né? As corridas foram em Xangai, na China. Corrida 1, venceu o Pascal Wehrlein, atual líder do campeonato. O Drugo chegou em 4º e o de Grassi em 18º. Na corrida 2, o de Grassi foi o primeiro e o Drugo foi o 6º, né? No campeonato, o Wehrlein lidera, o Drugovich é o 11º, o de Grassi 15º. Próxima corrida aí dos nossos carrinhos de bateria, né? Que não é a Fórmula 1, é a Fórmula E. É em Tóquio, dia 25 de julho. Fórmula 2, cara, aí o que nós falamos aqui, ó, pode ser que o Liam Lawson esteja se despedindo do grid esse ano também, porque o Nikola Tsolov, piloto do Red Bull, tá vindo apavorando. Primeiro piloto a ganhar 3 corridas seguidas da Fórmula 2. Né? Na corrida sprint, ele foi a vitória dele, o Rafael Câmara chegou em 10º e o Fittipaldi chegou em 17º. E na corrida principal, o Rafael Câmara, então foi vitória do Solov também, vitória do Rafael, 5º lugar do Rafael Câmara, 20º do Fittipaldi no campeonato. O Rafael Câmara é o 3º, Fittipaldi 21º. Essa semana, pelo menos eu não vi mais algum boato daqueles que estavam fervilhando de possivelmente Rafael Câmara na Haas no ano que vem. Né? Próxima corrida da Fórmula 2, também daqui a 15 dias em Spa-Francorchamps, junto com a Fórmula 1. Na Fórmula 3, o Pedro Clerot foi 9º e o Fefo Barrichello não terminou a corrida principal. Na sprint, o Clerot foi o 20º e o Barrichello 24º. No campeonato, o Clerot vem em 8º com o Barrichello em 30º. A próxima também em Spa. Agora, na Indy, tivemos a corrida em Mid-Ohio e na Indy Next, que é a categoria de acesso, Enzo Fittipaldi fez barba, cabelo, bigode, sobrancelha, unha da mão e unha do pé. E costeleta. Tá? E as costeletas. Tá? E ainda parou aqueles cabelinhos do ouvido aqui. Isso. Foi pole e venceu as 2 corridas desse final de semana. Tá? E está liderando o campeonato no momento. Mandou muito bem. Mandou. Na categoria principal, o Pato O'Ward, da McLaren. McLaren que está se reestruturando para o ano que vem, venceu a corrida. Caio Collet, na sua melhor colocação, chegou em 11º. Tá? Quem lidera ainda é Alex Palou. E o Collet vem em 23º no campeonato. Na NASCAR, eu só retificando uma coisa que eu falei semana passada, que a corrida seria nas ruas de Chicago. Acertei a cidade, mas errei o circuito. Não foi a corrida de rua, foi a corrida no oval em Chicagoland. Tá? Chase Briscoe ganhou a categoria principal e o Brian Jones ganhou a O'Reilly Series, que é a categoria de acesso. Não teve corrida dos caminhõezinhos, das trucks. Tá? O Denny Hamlin ainda é o líder do campeonato e a próxima corrida é em Atlanta no próximo final de semana, certo? Então esses aí são os resultados e a agenda. Vamos aqui agora para a Fórmula 1, que a próxima corrida é daqui a 15 dias na Bélgica, em Spa-Francorchamps. Vamos aproveitar, porque ano que vem não vai ter, né? Porque já vai ser aquela alternância, tá? O revezamento. Kimi Antonelli lidera o campeonato com 179 pontos, Russell 154, Hamilton em terceiro, 147, Charles Leclerc, o cara que mais fez pontos esse final de semana, com 29, com 108. Norris 97, Piastri 82, Verstappen 76, Radiar 52. Gabriel Bortoleto, agora com 6 pontos, é o 14º, deu um salto. Gabriel Bortoleto no campeonato está na frente apenas de Carlos Sainz, Alex Albon, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Nico Rottenberg, Valtteri Bottas, Sérgio Pérez e Lance Stroll. O normal era ele estar na frente só do Ocon e do Stroll. Tá? O resto, tá? Aí é lucro. Campeonato de Construtores, Mercedes com 333 pontos.
A Ferrari com 255, aí entra aquele negócio que a gente estava falando, né? Que de repente o carro da Mercedes não está muito confiável. Pô, Então ali o que? 78 pontos, né? pô, 78 pontos na frente. pois é. Né? Eu queria um carro não confiável desse para mim. Realmente, quando a gente para olhar o número, né? Pois Assim, é, a gente pô. vai vendo a corrida outra, né? Às vezes tem problema. Você para olhar o número e fala, pô, peraí. Pois Né? é, pô. A situação Alguma coisa tá não errada está aqui, tão. né? Me enganei, Pois é. alguma coisa aqui, não é possível. Algo de errado não está certo, né? McLaren em terceiro, 179. Red Bull Ford, 128. Alpine, 60. Racing Bull, 59, ali, ó, coladinha. Fez 15 pontos esse final de semana, o Racing Bulls, cara. Uhum. A Haas com 21. A Williams com 11 pontos. A Audi com os 6 pontos totais que Gabriel Bortoleto fez, porque o Hülkenberg ainda não conseguiu pontuar. A Aston Martin tem 1 ponto. E a Cadillac é a última ainda sem 0 ponto. Mas progredindo, né? Progredindo aos poucos. Primeiro ano. Então tá aí, nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Vai ser dia 19 a corrida, né? Então dia 20 nós estaremos aqui para bater esse papo gostoso com vocês aí. Enquanto isso, eu informo que as oitavas de final entre Espanha e Portugal permanecem empatadas em 0-0. Olha aí. Com 61 minutos jogados, para quem aí está curtindo a Copa, né? A Copa que nós demos a Deus merecidamente ontem, né? Para os remadores. Os remadores ontem botaram a gente para nadar, jogaram a gente do barco e remaram para longe, a gente vai voltar nadando. Faz parte, é isso aí, esporte, uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde. Né? No caso do Brasil, uma hora a gente perde de novo, aí perde outra vez, aí perde mais uma vez. Né? Mas enfim, é porque a gente está acostumado a ganhar. Considerando que apenas 8 países têm títulos mundiais de futebol, a gente não está tão mal assim ainda não. Ainda é o maior campeão, né? O único pentacampeão. O único pentacampeão. Mas a gente foi eliminado pela França, pela Croácia, pela Bélgica, agora pela Noruega. Talvez na próxima a gente seja eliminado aqui pelo Sudão. Sei lá, né? A coisa do jeito que tá caindo. Mas enfim. Faz parte, né? Quem poderia imaginar que levar um monte de fracassado do Flamengo ia acabar nisso? Pois é. Fazer o quê? Rapaz, tem uma coisinha que eu esqueci aqui. Uma noticiazinha que eu vi recente, acabei esquecendo de falar, mas eu acho que vale a pena. Pelo regulamento do Verstappen, né, aí para botar a linhazinha na fogueira aí dos emocionados, né? Pelo regulamento do Verstappen, ele já pode pedir rescisão, né? Porque do contrato. Rescisão do contrato dele com a Red Bull, caso ele queira, porque ele já não consegue até as férias de verão estar em segundo lugar. É isso? Dizem as más línguas que é isso aí que está no regulamento. Dizem as más línguas no contrato dele. É a tal cláusula que ninguém nunca viu, né? Mas todo mundo diz que tem e ninguém negou que exista. E ninguém negou que exista também, né? Pois é. Ninguém nunca disse, não, isso aí não existe. Né? Então é isso. Fechamos? Algum comentário aí? Valeu, pessoal. Obrigado. Não esqueçam aí de deixar o like na transmissão, na live. Isso. E compartilha com alguém que você sabe que gosta aí de Fórmula 1, compartilha. Compartilhamento ajuda bastante o canal. Como é que tá aí o progresso aí do próximo vídeo lá da banda? O próximo ainda devagar, até porque eu resolvi me viciar em futebol de novo, tava vendo o jogo da Copa o dia inteiro, né? Ok. Então, agora que tá diminuindo o número de jogos, voltou a ser só 2 jogos por dia, agora eu vou começar a trabalhar novamente, né? E eu vou mandar um relatório do que eu quero para nossa produção aí, para ela produzir aí, me ajudar a produzir os vídeos que eu preciso aqui, né? Para a próxima música, vai ser um pancadão. Pancadão não, assim, um porradão, né? Pancadão o cara vai achar que é funk. Mas vai ficar bem legal. Show de bola, show de bola. Tá vendo aqui, obrigado aí. Eu vi que o canal da banda tá aí na descrição do vídeo. Obrigado aí pela força. Valeu, tá lá. Convido vocês a ir lá olharem. Tá uma obra-prima,
o último vídeo lá do canal. Coloca aí, pô. Coloca aí. Eu volto aqui a protestar que Hum. não foi avisado com antecedência a falta Ah, da senhora Eva Pontes. exato. Houve essa Hoje, imprevisto, mas ela né? prometeu que na próxima live ela cumprirá a promessa dela de aparecer em áudio e vídeo, ok? Que ela prometeu aqui no ar, então terá que cumprir. Como houve um imprevisto hoje, eu a perdoei, ok? A liberei da promessa dela devido ao imprevisto, mas ela disse que na próxima vai cumprir a palavra dela. E tinha que também chamar o cidadão aqui que nunca tem o cara aqui, o Shadow Man. Shadow Man nunca aparece, raramente. Pô, começar a botar essa caraça aí, pô, pra aparecer, pô. Não é Pois é, não? pois é. O Pô, Júnior hoje não pôde aparecer porque ele saiu daqui agora há pouco, tipo, meia hora antes de começar a live, que ele retornou de viagem para São Paulo, está na estrada agora. ok, ok. Então fica assim, né? Lembrando vocês lá, ó, o Minuto Naturologia. Dá uma olhada lá no YouTube, Minuto Naturologia, ok? Agora estamos com parceria com o programa Estar Bem, que é do psicólogo e neuropsicólogo Marcos Avelar, ok? Que é mestre em saúde mental e atualmente doutorando em neuropsicologia na Universidade de Coimbra. Dá uma olhada lá, é um parceiro do canal Minuto Naturologia. Tem outros vídeos, não tem só de psicologia não, tá? É um canal sobre saúde em geral. Então essa é a nova parceria que a gente teve. Os últimos vídeos, tem bastante vídeos dele lá, mas o canal continua abordando todos os assuntos de saúde, ok? Minuto Naturologia. Saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Sócrates, dá uma olhada lá que vocês vão gostar. É o bem material mais precioso que a gente tem nessa terra aqui, ok? O bem material mais precioso, a sua saúde. O mais caro. Não tem nada mais caro do que doença. Então, cuide da sua saúde que você vai estar economizando muito. Já tem um estudo, inclusive europeu, que diz que para cada, no caso aqui foi uma unidade de moeda, não importa qual, né? Mas foi feito em euro. Para cada euro investido em saúde, qualquer coisa, comprar um colchão bom, pagar uma academia, um ginásio, como fala aqui em Portugal, a cada uma unidade de moeda que você investe na sua saúde, você economiza 7 no tratamento de uma doença que você evitou de ter. Então é um excelente. Qual é o investimento que você consegue 600% de rendimento, né? Então, invista na sua saúde, que é um ótimo negócio. Legal? Minuto Naturologia no YouTube. Dá uma olhada lá. Fechamos? Mais uma vez, fechado? Então vamos lá, Jefferson, mais uma vez, brigadão aí pela participação, como sempre, com a sua competência Valeu. e simpatia e desenvoltura. Obrigado. E ó, depois temos que ver, estava esquecendo aí do nosso projeto lá da narração ao vivo, tá? Vai sair? Como é que tá aí? Eu tenho pensado no assunto e tenho, assim, tentando copiar ideias legais assim, para Show. Então, a gente ver o que vai fazer. legal, legal. Então vamos ver, vamos ver. Se vocês quiserem, Beleza. comentem vocês aí, o que que você acha? A gente fala, o que que vocês acham disso? Do Loki na F1 fazer narração ao vivo da corrida de Fórmula 1. Talvez o programa pré-corrida, sei lá, a gente está amadurecendo a ideia. Dá sugestões aí pra gente. Vocês que acompanham a gente, dá sugestão aí, o que que vocês acham dessa ideia maluca nossa aqui. Mais uma, né? Mais uma. Então é isso, gente. Brigadão pela participação de todos, vocês que assistiram ao vivo, que assistiram gravados, fiquem à vontade, sempre podem participar aí pelo chat ao vivo ou pelo nosso link do Discord ao vivo e aparecer aqui na tela, ou fazer sua chamada de áudio, fique à vontade, tá? Você tem interação plena aqui com a gente, é sempre um prazer conversar com vocês, tem os nossos amigos aí do canal que estão sempre com a gente, sempre muito bom a presença deles aqui, e se Deus quiser, até o próximo Loki na F1, no Loki Podcast.